Gente, eu não gosto, tá, de ser o diferentão, o cara que quer aparecer do gibi cult, mas de longe, a edição número 1 que mais me empolgou no universo absoluto foi essa aqui, do Caçador de Marte. Dá uma olhada primeiro no desenho, é fácil o quadrinho mais esquisito do universo absoluto, né? Até o momento a gente teve, né, cronologicamente falando, antes do Caçador de Marte, teve Super-Homem, Mulher Maravilha e o Batman, mas o Caçador de Marte é o mais esquisito. Vocês lembram que tem um tempo que eu elogiei o universo Ultimate da Marvel, né, que tá meio que concorrendo com o universo absoluto da DC, porque eles têm os X-Men Ultimate, que é um gibi estranhíssimo, né? É um X-Men com cara de mangá no meio de um monte de gibi com cara de quadrinho super-heróico norte-americano. Então, o legal é que o Caçador de Marte, pra mim, ele faz às vezes dos X-Men lá da Marvel, no sentido de que é o gibi estranho. E eu acho que essa revista também se beneficia do fato de que, galera, quantos quadrinhos do Caçador de Marte vocês já leram, né? Ninguém tem muita noção do que esperar de uma história como essa. E o design dele, ó, ele é um ciclope, né? Ele tem um olho só e ele é todo colorido. Então, chama muita atenção. E tem também o fato de que a DC, ela achou tão legal o projeto que de 6 edições, agora o Caçador de Marte é uma minissérie em 12. Então é legal que tem início, meio e fim. E galera, antes de continuar, como eu tive acesso tão rápido a uma edição que acabou de sair lá nos Estados Unidos? Foi através da Comics and Signatures, a melhor comic shop brasileira para comprar gibi lá de fora. Tem o cupom 2 quadrinhos que vocês podem usar. E tem um detalhe que a edição física tem, que não tem como reproduzir no digital. Deixa eu falar um pouco sobre o roteirista, que é o Dennis Camp, que é um cara que, vamos dizer assim, ele chegou há pouco no mainstream norte-americano e ele tá crescendo muito rápido. Atualmente ele escreve Os Supremos na Marvel, que dá pra dizer que é o título central dentro do universo Ultimate. Eu admito que eu tenho sentimentos conflitantes quanto a ele, porque, né, digo, no trabalho dele na Marvel, porque às vezes Os Supremos sabe, uma história incrível e às vezes é um negócio tão tipo qualquer nota. E os desenhos aqui são de um espanhol chamado Javier Rodrigues, que além de artista, ele também é um grande colorista, e isso faz toda a diferença para esse gibizinho. Na trama, a gente conhece o John Jones, agente do FBI, que ele está num prédio que explode com ele lá dentro. A gente não sabe exatamente por que aconteceu, como aconteceu, só que ele sobreviveu. E, gente, é um quadrinho que ele já começa criando identificação com o leitor. Ó. Quando tu vira a primeira página, já é uma splash page com o John Jones aqui explodindo, e aí a gente vai vendo a rotina dele, né, tentando voltar ao normal depois disso. É engraçado porque parece que ele não tem muita reação, sabe? É tão absurdo o que aconteceu e como ele sobreviveu que ele tá meio tipo, eita. Aí ao longo do quadrinho tem alguns pontos narrativos que tu vai tentando decifrar, que eu não vou entrar muito em detalhe. O John, ele tem uns flashes de alguma entidade colorida, que né, é o Caçador de Marte, e ele vê as coisas em vários tons. Então é legal porque o tempo todo no quadrinho tu tem cores espalhadas, sei lá, o cara tá comendo um sanduíche e aí são as mesmas cores do Caçador de Marte. É como se o John Jones ele estivesse sendo perseguido por essa entidade. Outro ponto legal é que não é um quadrinho estilo super-herói, né? Não tem uma briga, né, pelo menos por enquanto, né, com um super vilão, algo muito explosivo. É um gibi, quase um gibi noir, dá pra dizer assim. E pra quem não tá sabendo, essa é a essência do Caçador de Marte clássico lá dos anos 50. O próprio Dennis Camp, ele falou numa entrevista pro CBR que a ideia é fazer essa referência, né, da estreia do Caçador de Marte na Detective Comics. E é legal também que nessa entrevista ele fala assim, ó, a galera da DC, se me demitirem, vão me demitir porque eu tentei, né, no sentido de que ele prefere ser demitido tentando ousar do que fazendo o padrão ali bonitinho. E ele também comenta que só aceitou fazer esse trabalho por conta do Javier Rodrigues, sabe? Quando ele propôs a ideia pro Scott Snyder, né, que é o cabeça do universo absoluto, ele falou assim, ó, eu só aceito se vier junto comigo pro projeto o Javier Rodrigues, que senão não faz sentido. É complicado falar muito sobre essa primeira edição, porque não acontece tanta coisa. Na verdade, a gente vê o John Jones investigando o que aconteceu com ele, né? Ele tá atrás entender a explicação para essa explosão, enquanto ele vai sendo, como eu falei, então, assombrado por essa entidade. Do nada ele tem uns flashes, ele vê umas falas esquisitas, e como eu falei, essa ideia eu vou mostrar olha isso, gente, é muito diferente. Então, conforme o dia a dia dele vai passando, ele vai vendo essas cores, assim, o tempo todo.
Então eu tô bem curioso para ler a edição número 2, que tá recém saindo agora nos Estados Unidos, porque, gente, isso aqui é muito legal. Tá, vocês lembram que eu comentei que tem algo diferente aqui na edição física norte-americana? Pois então, eu vou mostrar, tá? É um spoiler, dá pra dizer assim, eu acho que desse jeito não dá pra ver, mas se colocar contra a luz essa página, tu tem o personagem se fundindo com o Caçador de Marte, meio que é uma página de apresentação. Gente, isso aqui é muito, muito bom. E tem um destaque que, se vocês repararem, o John Jones, as vestimentas, o jeito dele, ele parece um cara muito pacato. Então tem esse contraste dele ser um cara muito normal, né? Então pode ver que ele nem consegue reagir direito ao que está acontecendo com ele. Ele tem uma esposa, enfim, ele parece ter uma vida bem, bem redondinha. E aí tu tem esse contraste de, beleza, ele tá sendo, tipo, as cores estão entrando na vida dele de um cara super, né, normal. Tá, tu e do outro lado, o que tu achou? Vocês concordam que é legal a DC fazer algo, não que a DC esteja imitando a Marvel, né, mas fazer algo diferente? Porque por mais que o Batman, Mulher Maravilha e o Superman, né, e agora o Flash, sejam diferentes, né? Às vezes o traço não foge tanto. A Mulher Maravilha eu acho que é a que mais foge do padrão, mas o Caçador de Marte eu acho que ele inovou tanto no traço quanto na narrativa, na proposta. Lembra de apertar no botão do like e é isso, tá? Tchau, tchau.